Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de currículo Lattes. Eu sei que é uma dificuldade para muitas pessoas, como que criam um currículo, como que atualizam um currículo, como que eu insiro, onde eu insiro as informações. Então, se você tem dificuldade com isso, quer saber mais sobre isso, tem alguma dúvida, assiste esse vídeo até o final e se tiver mais alguma dúvida que eu não tiver respondido, deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom, então, né, como a gente sempre faz, vamos começar do início. Então, vamos lá no Google, vamos pesquisar currículo Lattes. E aí, aqui já vai aparecer, o primeiro resultado é a plataforma Lattes do CNPq, né? É o CNPq que controla o currículo Lattes. Então, ele é um currículo que ele está associado ao governo brasileiro, tanto que para você se cadastrar, você vai inserir o número do seu CPF. Então, eu não vou poder criar um currículo com vocês, porque como é por CPF, eu já tenho o meu, eu não vou conseguir fazer realmente lá desde o cadastro. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente dá os primeiros passos para conseguir criar o seu currículo. Então, vamos clicar aqui. E aí, esse link ele já me levou direto para o cadastro. Mas caso você acesse a página e não acesse direto no cadastro, acesse essa página inicial, você vai vir aqui em cadastrar novo currículo. E aí, apertando aqui, você vai para essa mesma página. Então, aqui você vai inserir as suas informações, né? Então, aqui de início, seu país, a sua nacionalidade, né? O e-mail, senha. Depois você vai inserir outras informações, como informação pessoal, endereço, formação. Então, você vai começar a inserir algumas informações iniciais até você chegar no final e realmente abrir a página do currículo. Caso você já tenha um currículo e queira atualizar, você vai vir aqui em atualizar currículo. E aí você vai fazer o login para entrar no seu currículo. Agora o login é pelo gov.br, a sua conta do Gov, o que eu achei bem melhor, porque já deixa tudo assim num canto só e você não precisa ficar decorando várias senhas. Então, se você já tem a sua conta do gov.br, é a mesma senha para entrar. Se você não tem, faça a sua conta para poder logar, né, no currículo Lattes. Então, eu vou entrar aqui no meu currículo e aí eu vou começar a mostrar para vocês as opções que tem lá e o que a gente vai inserir em cada uma das partes. Na verdade, gente, fazendo uma correção, você pode ter o seu login do currículo Lattes separado do gov.br. Eu entro pelo gov.br agora porque é mais fácil, deixa tudo num lugar só. Mas você também pode ter o seu login separado, caso você não tenha uma conta do gov.br, mas eventualmente você vai ter que fazer. Eu acho difícil que não precise fazer para precisar utilizar, né, vários serviços do governo brasileiro, mas só deixando claro. Loguei aqui no meu perfil, então aqui a gente já consegue ver o nome, o endereço para acessar o seu currículo. Então, esse é o link que vai te levar, de fato, ao seu currículo, né? Onde você vai ver realmente o que está escrito lá, ver como ficou, a data da última atualização e a data da última publicação. Às vezes pode ser que demore, desde que você envie o seu currículo e ele seja atualizado e incorporado no site. Então, por isso, essa diferença. Aqui a gente também vai ver o resumo, que é como se fosse a sua biografia ou o seu sobre, digamos assim. Então, a gente pode editar aqui já o nosso resumo, ou a gente pode também editar nos dados gerais, que eu também vou mostrar para vocês. Minha internet não está colaborando muito hoje, mas vamos tentar. Pronto, aqui abriu. Você pode utilizar um texto padrão, que é fornecido pelo próprio currículo Lattes. Então, ele vai gerar automaticamente um texto para você, ou você pode inserir o seu próprio texto, que é o que eu acho mais legal. Porque escrevendo o próprio texto, você consegue dar ênfase em pontos que você realmente quer, né? Então, você pode escolher
enfatizar quais são os seus interesses, no que é que você está trabalhando no momento. Você consegue descrever melhor a sua trajetória, então você pode descrever as suas formações, onde você trabalhou, quais projetos você se envolveu, e, enfim, dar destaque a pontos da sua trajetória que realmente fazem mais sentido para você. E não deixar uma descrição automática que não vai ter esse toque pessoal, né? Que muitas vezes faz muita diferença. Eu prefiro muito mais, assim, abrir um currículo e ver que a pessoa realmente escreveu, porque a gente consegue ver, o currículo notifica se foi um texto gerado ou fornecido pela pessoa, porque você percebe bastante a diferença. Então, eu encorajo muito vocês a colocarem um textinho feito por vocês mesmos. Então, vocês podem começar colocando a formação de vocês, as suas experiências, se você está envolvido com algum grupo de pesquisa, os seus interesses, interesses de pesquisa, né? Eu tenho interesse com isso, e suas habilidades também. Às vezes, alguma habilidade em programação pode ser interessante de colocar no currículo. Então, vai depender muito da sua área e da sua experiência, né? Dos seus atributos, digamos assim. Mas, de forma geral, é isso. E aqui embaixo também pode colocar a tradução em inglês, o que é muito legal, porque o currículo Lattes, ele é majoritariamente utilizado no Brasil. Mas pode ser que, eventualmente, alguém entre no seu currículo Lattes e queira ler as suas informações e vai estar lá tudo em português. Então, você pode fornecer já uma versão do seu currículo em inglês. Então, você fornece aí o seu resumo, tanto em português como em inglês, traduz bem rapidinho no Google Tradutor, dá uma conferida lá no Grammarly. Se você não sabe o que é Grammarly, não sabe como utilizar, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como mexer no Grammarly. E dessa parte aqui é isso. E você vem aqui salvar e vai salvar suas informações. Então, agora vamos explorar essa parte de cima aqui. O que a gente vai inserir em cada aba e tudo mais. Então, começando aqui com os dados gerais, a gente vai ter a identificação. Então, vai ser sua identificação de nome, se você tem nome social, acredito que data de nascimento, enfim, coisas mais relacionadas a você e também os seus nomes nas citações, né? Tem pessoas que a citação pode variar muito. Eu só tenho o meu nome, o primeiro nome e o sobrenome. Então, não tem como variar muito assim a citação, mas tem pessoas que têm o primeiro, o segundo nome e vários sobrenomes. Então, a citação pode ser que apareça de várias formas diferentes. Então, você vai inserir todas essas possibilidades de citação que tem para o seu nome. Principalmente se você tem muitos trabalhos publicados já, isso é muito importante. Inclusive, tem vezes que não é colocado o nome todo da pessoa, é só colocado o primeiro e o último nome. Então, é importante que isso seja destacado também. Aqui nós temos o endereço, que você vai inserir o seu endereço pessoal, mas ele não vai ser mostrado para todo mundo, claro. E tem o seu endereço profissional. Normalmente, se coloca o endereço da universidade como endereço profissional, caso você seja estudante ou se você tiver com algum trabalho, coloca o endereço do trabalho. Mas, se não tiver nenhum endereço também, não tem muito problema. Aqui, idiomas, você vai inserir os seus idiomas. Então, você vai classificar os seus idiomas de acordo com o nível de leitura, de fala, de escrita e de compreensão, que vai desde pouco até razoavelmente e bem. Então, porque é comum, né? Você, por exemplo, no inglês, eu sei ler inglês muito bem, compreender muito bem, mas quando eu preciso falar e escrever, eu tenho um pouco de dificuldade. Então, você pode deixar isso bem explícito aqui nessa parte dos idiomas. E é importante que você coloque essa parte dos idiomas. Aqui, vamos para prêmios e títulos, e titulações, tanto faz. Você vai inserir se você já recebeu algum título, então você vai colocar qual foi o título
que organização que lhe deu esse título, quando que foi. Aqui é o texto inicial do currículo, que é justamente esse resumo que a gente já falou. Outras informações relevantes são informações que você não conseguiu encaixar em nenhum desses locais. Por exemplo, eu coloquei nas informações relevantes a minha proficiência em inglês, porque eu não consegui encontrar um lugar que ela se encaixasse. Então, eu acabei inserindo ela em outras informações relevantes. E também, se você tem alguma licença, você também vai inserir. Então, se tem licença maternidade, qual foi o período. Então, você coloca, depender aí se teve ou não. Próxima aba é a aba de formação. Então, aqui a gente vai ter 3 opções de formação para inserir, que é formação acadêmica, titulação. Então, aí vai desde graduação. Na verdade, ele coloca desde o ensino fundamental, mas eu não vejo muita necessidade de colocar ensino fundamental, ensino médio, a não ser que você realmente queira e faça sentido. Se você estudou no IF, por exemplo, talvez faça sentido realmente colocar. Mas também, se quiser colocar, não tem problema. E aí, aqui também vai entrar graduação, mestrado, doutorado, especialização, aperfeiçoamento, todos esses cursos. E aí você vai inserir as informações relacionadas a isso, né? Então, você vai colocar que curso que foi, qual foi a instituição que você fez esse curso, se teve TCC, tese, dissertação, colocar o título e quem foi o seu professor, orientador. Então, assim, vai inserindo várias informações, quando que começou, quando que terminou, se ainda está em andamento, enfim. Aqui você vai colocar, caso tenha pós-doutorado ou exercício de livre docência, também vai inserir as informações relacionadas a isso, e formação complementar. O que é que entra na formação complementar? Cursos de curta duração, então um curso que você fez num fim de semana ou que durou algumas poucas horas, um curso online, um curso no Coursera, ou enfim, cursos menores, mas que você considera relevante colocar no seu currículo. Então, pode colocar. O currículo Lattes, ele até considera o MBA como uma formação complementar e não como uma formação acadêmica, um título. Então, aqui você vai colocar realmente essas outras experiências de aprendizado que você teve, mas que não se encaixa em nenhum dos outros. Então, só abrindo aqui para a gente ver, ele coloca cursos de curta duração, extensão universitária, também MBA e outros, que não seja nenhum desses 3 e que não se encaixe também em nenhuma das outras categorias, você pode colocar. E aí você vai colocar a instituição, o curso, a carga horária, e se está em andamento, concluído, incompleto, enfim, vai dar todas as informações do curso. Agora, aqui em atuação é onde a gente vai colocar as informações realmente referentes à sua atuação como profissional. Então, você vai colocar atuação profissional. Se você teve alguma atuação, por exemplo, eu fui professor substituto, coloque. Eu estou trabalhando numa empresa, coloque todas essas informações. Linhas de pesquisa que você está envolvido. Se você foi membro de corpo editorial, o que é isso? Se você foi membro de um periódico, por exemplo, né? Tem um corpo editorial, todo periódico tem. Então, se você é membro de algum corpo editorial de algum periódico, coloque, isso é super relevante. Então, é aqui que você vai inserir. Membro de comitê de assessoramento, está mais relacionado às a agências de fomento. Então, por exemplo, se você for membro de um comitê da CAPES, do CNPq, de alguma outra agência de fomento, você vai colocar essas informações aqui. Revisor de periódico, você pode ter sido convidado para revisar um artigo, mas você não necessariamente faz parte do corpo editorial daquele periódico. Isso é super comum, super normal, e é importante que saiba a diferença entre ser membro do corpo editorial e você ter sido convidado para revisar, ou você revisar constantemente artigos para aquela revista. Então, são coisas diferentes. Então, se você foi revisor ou é revisor de alguma revista, coloca aqui também as informações. Revisor de projeto de agência de fomento, do mesmo jeito. É diferente de você ser revisor de um projeto
ou de projetos e você ser membro do comitê. Então, dependendo, você vai inserir no de cima ou nesse aqui de baixo. Também as suas áreas de atuação. Nessa parte das áreas de atuação é interessante que a gente pode selecionar, inserir aqui as áreas, e a gente pode dar prioridade às áreas. Então, minha área de atuação número 1 é essa, mas eu também atuo nessas outras, e aí você vai organizando por ordem de prioridade. Projetos. Então, aqui nessa aba de projetos, a gente vai inserir projetos de todos os tipos. Então, projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, de extensão. Ah, mas eu já inseri projeto de extensão lá na formação. É a mesma, vai ficar tudo no mesmo canto, mas isso foi feito para facilitar, né? Então, eu participei de um projeto de extensão. Tem gente que vai aqui em projetos de extensão. Mas tem outras pessoas que, foi um projeto de extensão, mas relacionado a uma formação. Aí vai lá em formação e vai colocar, mas no fim é tudo projeto de extensão e vai ficar tudo no mesmo lugar. Projetos de ensino, e aí você vai colocar aqui monitorias, tutorias, algum outro projeto de ensino que você desenvolveu, entra aqui. E lembrando que projetos de pesquisa, iniciação científica, se você participou como voluntário no projeto de pesquisa, não necessariamente você foi bolsista ou você era aluno na época, você estava lá só como voluntário mesmo, também entra. E se você também tiver no mestrado, doutorado, também tivesse envolvido com o projeto, coloque, é super relevante colocar essas informações. E aqui outros tipos de projetos, se nenhum se encaixa nesses de cima, outros tipos de projeto. E aí, óbvio, você vai ter que colocar as informações, você vai colocar quem fazia parte da equipe, título do projeto, resumo do projeto, palavras-chave relacionadas ao projeto, quem é o coordenador, então tudo isso você vai inserir. Então, você precisa estar com todas essas informações quando você for inserir qualquer tipo de projeto. Produções, eu acho que é aqui que dá um nome um pouco maior, né? Então, tem 3 tipos de produção. Tem a produção bibliográfica, produção técnica e outra produção artístico-cultural. Então, produção bibliográfica é o que a gente já sabe. Artigo, capítulo de livro, resumos expandidos, publicação em anais de eventos. Então, tudo isso aqui entra em produção bibliográfica. Então, aqui você pode inserir artigos completos publicados, ou seja, que já foram aceitos e já estão disponíveis para consulta. Artigos aceitos, ou seja, a revista deu ok, a gente vai publicar o seu artigo, mas ele não foi publicado ainda, ele só foi aceito. Entra aqui. Inclusive, quando ele for publicado, você consegue colocar ele na aba de completos de uma forma mais fácil. Você só vai lá e troca disso, publicado, e aí ele já vai mudar o status. Livros e capítulos, então se você participou, escreveu de algum livro ou capítulo, coloque. Texto em jornal ou revista. Trabalhos publicados em anais de eventos, também coloca. E aí, o currículo, ele vai pedir alguns números de... como que fala? De identificação. Então, quando a gente publica um artigo, normalmente ele vem com o número do DOI. Quando a gente publica um livro, vem com o ISBN, se eu não me engano. Trabalhos publicados em anais, ele tem o ISSN. Então, você também vai inserir essas informações quando for colocar os seus trabalhos, né, as suas produções. Apresentação de trabalho e palestra também vai inserir. Aqui é interessante que você vai colocar o que você apresentou, o título da sua apresentação e também onde você apresentou. Mas lá no currículo não vai aparecer onde. Mas tudo bem, não está nada errado. É só porque realmente ficou assim, não sei porquê. Acho que deveria aparecer onde você apresentou aquilo, mas infelizmente não aparece. E aí entra partitura musical, se você fez alguma tradução, se você escreveu prefácio, pós-fácio ou fez outra produção bibliográfica que não se encaixe em nenhuma dessas aí de cima. Produção técnica, então,
se você fez alguma assessoria, consultoria, alguma extensão tecnológica, programa de computador sem registro, mas falhou aqui, produtos, processos ou técnicas, trabalhos técnicos, cartas, mapas ou similares, cursos de curta duração, desenvolvimento de material didático institucional, editoração, manutenção de obra artística, enfim. Aqui várias coisas, relatório, redes sociais. Lembrando, gente, redes sociais são as redes sociais relacionadas à sua parte acadêmica. Não vai colocar o seu Instagram pessoal como rede social aqui no currículo Lattes, porque não faz sentido, certo? São redes sociais que você tem relacionadas à sua atuação profissional. Se você tem um blog relacionado a isso, um Instagram, não importa, mas que esteja relacionado com a sua atuação profissional. E aqui as outras, né? Então, produção artística de artes cênicas, música, artes visuais e também, como sempre, se não se encaixar em nada dessas opções de cima, outros, certo? Sempre vai ter a opção de outros. Patentes, então, se você tem alguma patente, algum registro, tem como também colocar no currículo Lattes, então você também vai precisar ter o número da sua patente, o número do seu registro, para colocar aqui. Inovação, então aqui vai vir algumas coisas que a gente já viu nessas outras abas, mas que pode se encaixar também como inovação. Então, uma patente pode também ser uma inovação, programas de computador, projetos de pesquisa também pode ser uma inovação, certo? E educação e popularização de ciência e tecnologia. Então, aqui a gente também vai ver, artigos, livros, texto. Então, quando a gente está inserindo essas informações, tem uma aba lá para a gente selecionar se aquilo é uma inovação, se aquilo contribui para a educação e popularização de ciência e tecnologia. Então, conforme você assinala ou não essas informações, aí ele já vai organizar isso. É uma inovação, então ele vai também aparecer lá na aba de inovação. Ele contribui para a educação e popularização da ciência e tecnologia? Sim, então ele também vai aparecer lá. Eventos, se você participou de eventos ou se você participou como organizador de um evento, então tem essa diferença. E aqui na participação você também pode colocar a forma como você participou. Você foi ouvinte, você foi convidado, por exemplo. Deixa eu abrir aqui que eu acho que tem essas três opções: convidado, participante, ouvinte. E aí tem o tipo de apresentação, pôster, apresentação oral. Se eu fui convidado, conferencista, simposista, moderador, avaliador, homenageado e ouvinte. Ouvinte é só ouvinte, não tem tipo de apresentação, né? Claro. Orientações. Gente, orientações é quando você orientou alguém e não foi orientado. Porque aí, se você colocar que você, na posição de orientando, né, que foi orientado por alguém, o currículo, ele vai colocar como se você tivesse orientado o seu professor, por exemplo. Isso não aconteceu. Mas, se você preencher isso aqui, quando você estiver na posição de orientado ou orientando, vai aparecer errado no seu currículo. Então, não insiram informações aqui que vocês não sejam responsáveis pela orientação, que vocês não estejam orientando alguém. Se você está orientando alguém, algum aluno, alguma coisa, algum tipo de supervisão, aí você coloca. Mas se você não está orientando nada, aí um beijo e não insere nada aqui. Bancas, do mesmo jeito. Somente se você for membro de uma banca, se você foi convidado para participar daquela banca. E não colocar a banca do seu TCC, por exemplo, certo? As pessoas que participaram da sua banca do TCC vão colocar que estavam na sua banca. Você não precisa inserir, certo? E citações. Então, se você já tem trabalhos publicados e eles foram citados, você pode colocar aqui as informações de citação. Então, você vai conferir lá, por exemplo, no Cielo, quantas citações seu trabalho tem, na Scopus, ou trabalhos, por exemplo, no Google Acadêmico.
vão aparecer mais citações do Google Acadêmico do que no Scopus, por exemplo, porque o Google ele vai pegar de todo canto, inclusive TCCs que eles citaram, dissertações, enfim, que isso não aparece na Scopus, por exemplo. Então, aí você pode inserir essas informações e complementar. Porque o currículo Lattes, ele também vai fazer esse rastreio de citações, mas você também pode contribuir. Aí você terminou tudo de inserir, tudo muito bonito. Você vai fazer o quê? Já vai estar online? Não. Você vai ter que vir aqui em enviar. E você vai ler isso aqui, ó. Você vai certificar que as informações estão corretas, vai ler, vai apertar aqui e vai ler. Em português, esse aqui é o meu currículo, tarará, tarará, vou lendo tudo e vejo se tem alguma coisa errada ou não. Em inglês, se quiser, vai ler o termo de uso e política. E aqui você declara que está de acordo com esse termo, né? E aí você presta atenção que aqui tem dizendo declaração feita em observância aos artigos 297 e 299 do Código Penal. Não sei o que isso significa, mas provavelmente você está afirmando que as informações que você colocou no currículo Lattes, afinal esse é uma plataforma do governo brasileiro, essas informações são verdadeiras. Então você não pode sair inventando que participou de monitoria tal, que tem informação tal, se isso não é verdade. Certo? Então, você está assumindo que você está colocando as informações e que essas informações são verídicas. E aí, você vai botar aqui, li e concordo. Escolher o idioma do seu currículo, português ou inglês. E aqui, se você escolher português, você pode autorizar também que a versão em inglês do seu currículo esteja disponível. Aqui, certifique os e-mails, então, e-mail de contato, e-mail alternativo. E aí, tiver tudo ok, enviar para o CNPq. E pronto, seu currículo já vai estar atualizado. E aí, para você consultar, você vai clicar nesse link aqui que aparece. E aí, você vai conseguir ver se todas as informações aí que você inseriu, elas já foram atualizadas e já estão aparecendo no seu currículo, certo? E é isso, gente. Chegamos no fim de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Curte, deixa um comentário, compartilha com seus amigos que têm dificuldade, né, de preencher aí o currículo Lattes. E se inscreve no canal também. Muita gente assiste os vídeos e não é inscrita, então me dá uma forcinha aí. Se inscreve no canal. Se você tem mais sugestões também de vídeos, pode também deixar nos comentários. E se você ainda não me acompanha no Instagram, vou deixar aqui meu Instagram, que é o @ohelpacadêmico. Então, entra lá, eu tô sempre postando conteúdo novo lá, postando discussões, abrindo caixinhas de pergunta. Então, se você ainda não me acompanha lá, me acompanha. Será muito bem-vindo. E é isso, obrigada a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!